Estamos hoje celebrando a memória de uma grande santa da Igreja, doutora da Igreja, Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, uma santa carmelitana, que viveu no século XVI, pós-Concílio de Trento, ou conhecido por Concílio Tridentino, que aconteceu logo após a Reforma Protestante. E falar de Santa Teresa de Ávila, dessa grande santa, nos remete a três grandes obras as principais obras que ela nos deixou. Um deles, Caminho da Perfeição, que tem a ver com caminho de santidade. A nossa vida deve ser um caminho de santidade, de sermos melhores, de perfeição. Sabemos que a perfeição é Deus e jamais nós seremos deuses, mas nós podemos progredir sendo mais perfeito. É isso que Santa Teresa nos ensina. O segundo livro que também nos remete a ela é As Moradas, ou Castelo Interior, onde ela fala em 7 moradas espirituais, que a gente vai progredindo até se aproximar cada vez mais de Deus. E um terceiro livro é o Livro da Vida, que ela conta o seu testemunho pessoal. São 3 obras clássicas de Santa Teresa que vale a pena a gente conhecer, nos aprofundar. Uma grande mestra espiritual que nos ajuda muito a gente enfrentar os dilemas, os sofrimentos de nossa vida. A partir de Santa Teresa, eu queria falar um pouquinho sobre a liturgia de hoje, a partir de uma questão. Tem 3 formas da gente se unir a Deus. Uma é a gente seguir a lei, obedecer os mandamentos. É uma forma básica. Primeira, temos que obedecer os mandamentos. A lei de Deus, revelada em Moisés, onde Deus revelou as 2 tábuas com os 10 mandamentos, e temos a obrigação de viver a lei. É uma forma de se encontrar com Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, é reviver os mandamentos. Mas tem também uma segunda forma, que é vivermos conforme a fé, unirmos a Deus conforme a fé. E aqui nós vemos o dilema de São Paulo aqui aos Gálatas, lá no início do cristianismo, principalmente aqui o problema de Paulo com Pedro, a questão da circuncisão. Ora, os judeus que estavam se tornando cristãos tinham a circuncisão, os pagãos não tinham. Os primeiros cristãos vindo do judaísmo queriam obrigar os pagãos a, antes de serem cristãos, serem judeus, e fazer a circuncisão. E aqui que vem essa discussão de que não adianta seguir somente a lei se não tiver a fé. E São Paulo aqui está dizendo aos Gálatas que a fé, ela é superior à lei. Não posso seguir a lei simplesmente pela lei. A fé está acima. No fundo, a fé é a base da lei, mas a fé, ela está aqui acima. Vós que procurais a vossa justificação na lei, ou a salvação pela lei, rompestes com Cristo. São Paulo está dizendo, a fé está acima de uma obediência servil à lei. É da fé que nós aguardamos a justificação, ou traduzindo, a salvação. É da fé que vem a salvação. Agora existe também uma terceira forma da gente se encontrar com Deus, que não está na liturgia de hoje, mas está lá na carta de São Tiago, as obras. Não adianta a gente obedecer aos mandamentos apenas, ou apenas termos fé e não traduzir isso em obras. E aqui eu quero falar para vocês 3 heresias que estão ligadas a gente ver somente uma dessas realidades. Aqueles que vivem somente a lei, a prática da lei, foram os fariseus. Eles procuravam viver aquilo, ou pelo menos na aparência, obrigavam os outros a viver, mas não tinham mais fé e nem tinham obras grandiosas. Viviam somente a lei, uma heresia. Não podemos viver somente a lei. Os que vivem somente a fé, um exemplo muito clássico, foi justamente a Reforma Protestante. Lutero acreditava
que nós seremos salvos somente pela fé. Basta crer no Senhor e sereis salvos. Isso está na Bíblia, mas tem religiões que seguem exatamente esse princípio. Às vezes desobedecem mandamentos e não estão tão interessados com as obras. E um terceiro grupo, também uma outra heresia, somente as obras, os espíritas, acham que serão salvos somente pela caridade, pelo bem. Então eu coloquei essas três realidades para a gente pensar assim, se eu viver somente pelos mandamentos, ou somente pela fé, ou somente pelas obras, provavelmente eu estou me desviando da igreja. Um católico é alguém que une essas três realidades. Vive os mandamentos, se esforça para viver ele, tem fé, que é o que justifica os mandamentos, e traduz isso em obras. Um bom cristão, um bom católico vive assim. Senão a gente está discorrendo em heresias. A gente está vivendo na aparência, que é o que Jesus aqui está condenando no Evangelho. Os fariseus queriam apenas uma fé superficial, aparente, e Jesus aqui está interessado com o coração. O que adianta lavar as mãos, cumprir esse gesto aqui que os judeus faziam e que reclamaram que Jesus não fez? Lavar as mãos como um gesto superficial e um coração cheio de maldade, cheio de vícios. É preciso viver os mandamentos, mas ter a fé verdadeira, o coração puro, e aí sim traduzir em obras. E aí então nós alcançaremos a santidade de vida, que é o que Santa Teresa viveu e é o que nós também somos chamados a viver. Não vamos nos desviar nas ideologias, mas vamos caminhar conforme Deus quer de nós, obedecendo os mandamentos, tendo fé em Deus e traduzindo em obras de caridade ao nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.